A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E como eu falei ontem, hoje nós iremos ler o livro do profeta Zacarias, não o livro todo, pois é um livro bem maior do que o livro do profeta Ageu, mas iremos ler 4 capítulos, amém? Porém, antes da nossa leitura, não esqueça, se você ainda não se inscreveu aqui nesse canal, inscreva-se, me ajude a crescer aqui na plataforma do YouTube e assim a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo e também curti-lo. São formas gratuitas de você me ajudar a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Você, inclusive, que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém, é muito importante que você assista essa playlist desde o vídeo 1. Este é um plano anual de leitura da Bíblia, ou seja, assistindo um vídeo por dia, em um ano, você vai ler toda a palavra de Deus conosco. Não apenas ler, mas sempre eu faço algumas colocações aqui importantes, sejam de questões históricas, de costumes ou até aplicações pessoais dos textos que estamos lendo. Se você, inclusive, recebeu esse link e quer ter acesso à playlist completa, é fácil. Na descrição deste vídeo tem o link da playlist completa, como também aqui nos cards. Amém? Então, vamos agora fazer a nossa oração para que façamos a leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos aqui mais um dia para ler a Tua palavra, para buscar conhecimento de Ti, aprendendo acerca do Teu povo, que em Cristo nós fazemos parte deste povo, Senhor. Nós somos o atual povo de Deus. Em Cristo fazemos parte da descendência de Abraão. Que possamos, Senhor, aprender para não cometer os erros que este povo cometeu e, ao mesmo tempo, venhamos a aprender com os acertos também para praticá-los. Que possamos assim andar com prudência, Deus, a cada dia fazendo prosperar o nosso caminho. Abençoe também, eu te peço, a vida, a casa e a família de cada pessoa que está fazendo esse plano de leitura. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos para a nossa leitura de hoje. No 8º mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que é quase a mesma coisa que foi dito para Ageu, só que com palavras diferentes. Ageu diz: olhem o vosso passado, né, o que os pais fizeram, para que agora eles se consertassem. E através de Zacarias ele está dizendo: eu fiquei irado com aquilo que os pais de vocês fizeram. Tornem-se a mim agora. Então, é praticamente a mesma mensagem, só que com palavras diferentes. Porém, aqui em Zacarias nós vamos ver mais alguns detalhes ali desse período em que o templo ficou parado sem construir, do retorno da sua construção e de algumas situações que Zorobabel teve que enfrentar. Continue. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram nem entenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor
dos exércitos fez tensão de nos tratar segundo nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. No 24º dia do mês, 1º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta, filho de Baraquias, filho de Ido. Veja, o mesmo dia que vimos ali em Ageu, 24º dia. Continue. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? Entenda que eles já estavam vivendo o início, da restauração, mas os primeiros que foram libertos e vieram com Esdras, e estão aqui Ageu, Zacarias, entre outros, eles estavam ali reconstruindo o templo, reconstruíram o templo e começaram a reconstruir suas casas. Mas a cidade de Jerusalém ainda estava assolada, até porque a grande maioria do povo ainda não havia retornado para Jerusalém. Nós vamos ver outra parte dessa construção no livro do profeta Neemias, profeta não, no livro de Neemias, ele não era profeta, no livro de Neemias, nós vamos ver os muros da cidade, a cidade sendo reconstruída. Vamos ver mais aqui em Zacarias e vamos ver mais também em Esdras, tá? Continue aqui comigo. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém, por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Ou seja, são as nações que dispersaram o povo de Deus. Chifres, normalmente aqui vai representar um rei ou um imperador ou coisa semelhante. Muitas vezes até uma nação. Continue a leitura. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: que vêm fazer estes? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a cabeça. Esses ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá e para a espalhar.
ou seja, os chifres são as nações, os reis das nações, que vieram e fizeram com que o povo de Deus fosse disperso e viessem também a ser cativos. E os ferreiros representam as nações, os reis que viriam justamente para destruir esses reis que fizeram com que o povo de Deus acabasse em cativeiro e fossem dispersos, lembrando que a culpa maior era do próprio povo pelo seu pecado. Mas até a nação como a Babilônia, que o próprio Deus levantou contra Israel e contra Judá, ela foi além daquilo que Deus a mandou fazer. Por isso que Deus depois vai levantar a Ciro para vir e destruí-la. Continue. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse: corre, fala a este homem. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Aleluia, né? Palavra poderosa, Deus dizendo que povoaria de novo ali Jerusalém, que ele seria o seu muro de fogo, ou seja, ele seria a proteção de Jerusalém e que devolveria a Jerusalém a glória, onde ele, o próprio Deus, seria a glória de Jerusalém no meio dela. E aqui nós vamos lembrar da palavra que diz: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Continue. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia, pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Aleluia! Essa é uma das maiores promessas que uma nação, que um povo, que um ministério, uma igreja pode receber. Exulta, se alegre, porque eu, o Senhor, habitarei no meio de ti. E hoje, aqueles que estão em Cristo podem ter o próprio Deus, através do Espírito Santo, habitando no seu interior. Que coisa maravilhosa, hein? Continue. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa e de novo escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua morada. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, ou Josua, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Veja, enquanto tiverem pessoas lutando para edificar a casa de Deus, o diabo vai estar ali trabalhando contra. E muitos acabam cedendo. Cedem ao trabalhar de Satanás e deixam de edificar a casa de Deus, deixam de trazer também o seu sustento. Continue. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor
que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse ao que estava diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, ou a Josua disse. Lembre que esse Josué aqui não é o Josué lá do livro de Josué, o ajudante de Moisés. É o mesmo que está ali em Esdras como Josua. Depende também da tradução da Bíblia. Dependendo da tradução, vai estar Josua. Então a Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Veja que Satanás estava se opondo a ele. Deus então vai repreender a Satanás e vai trocar as vestes de Josué, de Josua. Ou seja, vai dizer que foi limpa a sua iniquidade. Aquelas vestes sujas eram a representação do seu pecado. O que é que Jesus faz com a gente? A mesma coisa. Jesus nos purifica dos nossos pecados para repreender a ação de Satanás contra a nossa vida. Aleluia! Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Continue. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué, e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, veja que é uma condição, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Olha que coisa Deus está falando. Se você andar no meu caminho, guardar os meus estatutos, te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Ou seja, livre acesso entre os anjos, seres celestiais, o povo da terra. Ele teria livre acesso ao céu, não de ele ir pessoalmente ao céu, mas de ter a certeza que ele está orando e a sua oração está sendo recebida no céu, um livre acesso, livre comunicação com o céu. Continue. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vou ler mais uma vez. Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josua ou Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Aqui já está falando de Jesus, o renovo, o rebento, o Messias. Continue. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josua, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Ou seja, o perdão de Deus ele é imediato. Em um só dia, ele podia purificar todo o seu povo. Assim como o ladrão na cruz que foi perdoado na hora. Jesus disse, em verdade te digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso. O perdão de Deus ele é imediato. Lembra da mulher adúltera? Cadê os teus acusadores? Foram embora. Eu também não te acuso, eu também não te condeno. Vais e não peques mais. O perdão de Deus é imediato. Por isso que essa história da pessoa pecar, aí porque pecou tem que ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, sei lá quantos meses em disciplina sem tomar santa ceia? Como assim? Se o perdão de Deus é imediato, por que a pessoa não pode participar da santa ceia? Se a pessoa morrer naquele dia, ela vai para o céu ou não vai? Vai, porque ela está pedindo perdão de coração sincero. Se ela pode participar do céu,
Por que não pode participar da ceia aqui na terra com um monte de pecador? Essa que é a verdade, aqui na terra nos reunimos um monte de pecadores para participar do corpo daquele que é santo, do corpo de Jesus. Pecadores perdoados, arrependidos, é bem verdade, mas pecadores, amém? Esse é o meu pensamento, tá? Você pode pensar diferente. Continue. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outro à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Veja a visão: 2 oliveiras, abaixo um pouco das oliveiras um vaso, que era alimentado de azeite pelas oliveiras, e esse vaso alimentava um candeeiro, um candelabro, com 7 lâmpadas. Né? Os candelabros na época ali não eram velas, eram pequenas lâmpadas, candeeiros, pequenos candeeiros que eram alimentados com azeite ali, se acendia, eles ficavam acesos, não eram velas, eram 7 candeeiros, 7 lâmpadas que eram alimentadas com ali o óleo, tá? Então essa foi a visão dele, essa foi a visão. Nós temos aqui até algumas interpretações. Um dia eu vou até trazer uma pregação sobre isso, porque para entrar em todo o detalhe desta mensagem é mais de hora, porque são 7 canudos alimentando o candeeiro, o candelabro. E o candelabro é símbolo da igreja. Nós vamos ver em Apocalipse a palavra de Deus falando isso, os castiçais. Jesus é aquele que anda no meio dos castiçais, no meio da igreja dele. E os castiçais estão sendo alimentados por azeite. O azeite é o Espírito Santo. Entendeu? Então, a videira ali, o símbolo de Jesus, está alimentando, trazendo o Espírito Santo para a igreja, mas são 7 canos, né? São 7 lâmpadas e 7 canos, não um cano que vai alimentando de cada vez. A gente vai em Zacarias 11, tem lá os 7 Espíritos de Deus, que são características do Espírito de Deus. Então tem toda uma mensagem aqui poderosa, poderosa. Um dia ainda eu vou pregar sobre isso. Não tenho como explicar tudo aqui detalhe por detalhe, senão a gente ia passar mais de 1 hora só falando destes poucos versículos aqui relacionados. Mas eu creio que já deu para você pegar um pouquinho da visão. Amém? Continue então. Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Para um minuto. Lembra que Ageu profetizou que ele seria levantado como cabeça? Que ele seria um anel de selar? Ele estava enfrentando ali dificuldades. Lembre que tinha povos ali, além do Eufrades, que eram contra ali que o povo de Deus edificasse. Lembre que ainda existiam as nações ali em volta. Então, existia uma resistência para tudo isso. Nós vamos ver no livro de Neemias, por exemplo, que quando os muros vão ser reedificados, eles vão enfrentar resistência. Aqui mais na frente no livro, nós vamos ver alguns detalhes também. Mas veja, continue comigo. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, ou nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Ou seja, o espírito dele acenderia o candelabro, o candeeiro, acenderia a luz de Zorobabel. Candeeiro, candelabro, castiçal, que também é a igreja, como eu expliquei a você agora há pouco. Continue. Continue comigo a leitura. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de arremate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo:
as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Ou seja, Zorobabel começou a construção do templo e ele encerraria, para que o povo soubesse que era Deus quem tinha enviado ali o profeta, que aquela palavra era verdadeira. Continue. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles 2 ramilhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? E ele me respondeu: não sabes o que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Então ele me disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Amém, amados. E talvez você me pergunte: pastor, quem são esses 2 ungidos? No contexto aqui do que estava acontecendo, provavelmente, né, seja aí Zorobabel, por um lado, na questão política, porque ele seria aquele que governaria, enviado por Deus para fazer isso, e na questão do sacerdócio, Josua ou Josué, seriam os 2 enviados de Deus, um pela questão política, como governador, e outro na questão sacerdotal, tá? Essa é aí a grande possibilidade. Nós vamos ver que o próprio Ciro vai ser também chamado de ungido do Senhor. Amém? Porém, pode ter alguma coisa escatológica aqui? Pode. Pode fazer menção lá à frente às 2 testemunhas? Quem sabe? Acredito que não muito, né? Quando eu trouxer a pregação mais completa, onde eu vou falar ali daquela visão, aí depois, não sei quando você está assistindo, né, esse vídeo, talvez até já tenha a pregação, mas hoje é dia 21 de maio de 2021, talvez no dia que você esteja assistindo já tenha aí no meu canal uma mensagem sobre a visão de Zacarias, tá? Então, dê uma pesquisada. Mas se você está assistindo esse vídeo hoje, dia 21 de maio de 2021, ainda não tem o vídeo, mas eu ainda trarei uma mensagem sobre isso. Eu vou dar mais uma estudada, inclusive, aí nesses 2 ungidos, para ver tudo mais que eu consigo descobrir, tá? Já tem muitas questões com relação ali às oliveiras, que a palavra já traz uma pista aqui, né? Mas também nós vamos ver aí a questão do castiçal, dos canudos e todas essas coisas. Amém, amados? Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo e de curtir também. Me ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Você pode mandar aqui, ó, um WhatsApp com seu pedido de oração e aqui também você pode fazer a sua oferta através do Pix. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor Jesus. Até amanhã e viva Ele, viva Jesus.